uns. Tudo bem com você? Eu estava vendo uma aula, né, de mais um desses profissionais de Karatê que colocam, né, aulas do seu dojo online. É coisa que a gente quase não via há uns anos atrás, quando eu colocava nos meus vídeos o programa Karatê Do, né, que tinha ali como proposta um programa que falasse de Karatê, trouxesse reflexões como sempre, e também tinha uma parte de uns toques que eu dava tecnicamente, né, de técnica. E eu estava vendo esse profissional e tal, e com aquele discurso que é correto, mas que deve ser conversado, né, com as gerações atuais, até mesmo com as pessoas adultas, né, que foram estudar o Karatê Do depois de mais velhas e tudo, que é aquela coisa de você ter que manter o padrão, fazer o padrão, né? E o primeiro detalhe que eu noto no vídeo é que ele fala do padrão que ele segue, né? E ele ressalta, se você estiver fazendo diferente aí, pode ser um erro pessoal. Olha, cuidado, porque existem outras linhagens, né? E isso inevitavelmente me fez pensar nessa problemática da aula do Karatê tradicional, né? Quando você pensa sobre qualquer ponto, de um modo geral, diferente do teu professor, do teu sensei, cara, a coisa complica, porque você vai destoar no teu dojo. A maioria das pessoas vai querer seguir a cartilha como é, né? E vai rejeitar você. Vai te ver como um cara que, sabe, tá à parte. Isso é muito chato, você começa a se sentir deslocado. Alguns só faltam te ver como um traidor do dojo, né? Só por pensar diferente do sensei de todos, né? De todo mundo. E começa a haver uma determinada discriminação. Cara, isso tudo é muito complicado, porque o dojo, o sensei, eles são o teu alicerce, né? O dojo e o sensei, eles são o alicerce do aluno, aquele chão firme que ele pisa, né? Aquela base do Karatê. E quando isso se perde, é muito complicado, tá? Mas você começa a ver que a tua voz interior é que tem que falar, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu percebi que eu pensava de uma forma que eu poderia ter naquela época como, vamos botar aí, já, primeiro dan, vamos botar aí. Eu já sabia que quando eu tivesse no quarto, quinto, sexto, qual estudante eu viesse a ter futuramente, eu já ia pensar, né? Eu pensaria do modo que eu já pensava como Shodan. Então, cara, é muito complicado isso, porque você fica numa crise. Eu acho que existem vários motivos, vários pontos no estudo de uma arte marcial que já lhe trazem a crise, né? De, pô, mas todo mundo faz ou pensa dessa forma, eu penso diferente, não acho legal, né? Ser diferente, mas você é diferente, você pensa diferente, né? Então, eu percebi que eu lá na frente eu pensaria exatamente como eu já penso, como já pensava, digamos. E eu fui vendo que era melhor eu seguir sozinho, né? Porque muitas vezes a velha guarda vai ter aquele discurso de que você não deve viver de Karatê, né? Que sim viver, né, para o Karatê, que quem aparece na internet ou faz muita propaganda quer aparecer, e também não é assim, né? Muitas vezes o profissional da velha guarda, ele quer ficar no canto dele, dando a aula dele, mas ele não quer aparecer, ele não quer, sabe, um tipo de divulgação. E o aluno às vezes pensa diferente, então acho que tudo isso deve ser pesado, né? Não é canalice do aluno. Eu não vejo assim. Amanhã ou depois, se eu tiver um aluno que pensar bastante diferente de mim, ou um pouco diferente de mim, como era o meu caso, em alguns pontos eu fui vendo que eu pensava diferente do meu sensei, e eu botava esses pontos nesse trabalho aqui da internet, né? E isso começou a ser um motivo de encheção de cabeça, de fala aqui, fala ali.
eu notei que discretamente, de um modo ou de outro, isso estava acontecendo. Então, com o tempo, né, preferi sair da escola, mas até hoje eu falo com o meu sensei via WhatsApp, né? E ainda sou ligado à linhagem, tudo, através de outro sensei, outro shihan, outro mestre, da mesma aluno, da mesma linhagem também do Benedito Nelson Sensei, né? Ou shihan, se você preferir, na linhagem a gente chama de Kyoshi. Mas eu fico pensando nisso, cara, sabe? Eu reparo o quanto é dramático, nós não estamos mais, sabe, num Japão feudal, numa Okinawa antiga e assim por diante. Então, pensar diferente, pensar amplamente faz parte. Hoje a gente vive num mundo globalizado, como eu cansei de falar, e diante disso você tem a oportunidade, né, todos nós e outras pessoas de outras artes marciais têm a oportunidade de observar, né, e nos observarmos mutuamente. Qual é a característica daquele outro sistema de karatê, qual é a característica daquela outra arte marcial, e assim nos observam, né? E em se tratando, né, o karatê de uma arte marcial, né, muito rica, é normal que isso aconteça, né? É normal que você comece a perceber que o que tem naquele outro sistema de karatê ou arte marcial tem aqui, né, no nosso caso, no Shotokan-ryu, e por que não aplicar com mais propriedade diante de uma situação pouco treinada no Shotokan, mas mais treinada ali no Goju-ryu, né, no Shitoryu, assim por diante. Por que não? E isso te faz ser um cara diferenciado no meio. Não tem não está anos-luz de ninguém, mas ao mesmo tempo não é uma picareta, nem nada disso. Você só tem uma percepção que você joga no seu trabalho amplamente. E se você faz exatamente o que eu faço aqui, que é expor isso na internet, isso chama uma atenção danada, né? E vai ter a pedrada e vai ter o aplauso, né? Vai ter aquele que vai querer teu trabalho, vai te dar atenção, e vai ter aquele que quer que você morra de fome, que você não tenha nenhum aluno, né? Então, pensando nisso, cara, sabe? Você pensando nisso aí, pensa o quão grande o karatê é, e às vezes quão pequenos são alguns adeptos, né? Que, por exemplo, cara, existem técnicas de karatê de modo geral, qualquer uma delas. Às vezes você, na tua aplicação pessoal, você nunca vai usar daquela forma, como é treinada formalmente no teu sistema de karatê. Você vai usar outras técnicas deixadas mais de lado, outros padrões deixados mais de lado, outra forma de aplicação mais feitas, né, em outros sistemas de karatê, ou mesmo artes marciais, né? Então, cara, hoje mesmo eu vi lá, né, o parentesco do Kung Fu, né, do karatê com Kung Fu. Aí o cara botou buscar nas raízes, né? Não lembro como é que era a frase agora no momento, tipo assim, dizendo que o bicho, né, o caminho, né, o Chan, era você pegar, realmente buscar nas raízes, para entender melhor o que fazemos hoje. E basicamente é essa a verdade, entendeu? Tem gente que vai se acomodar, né, com aquele modo que é feito ali no dojo e vai fazer a vida toda aquilo ali. Não vai mudar nada. O cara vai se adaptar bem àquilo, do jeito que aquela escola está vendendo, aquele sistema de karatê, e não vai buscar nada que é menos usado, técnicas e tal. E assim vai. E daí você tira o quê? Cara, às vezes o cara vai dominar muito bem ali o karatê Shotokan, mas se ele se vê em determinadas situações onde o outro cara que está lutando com ele sabe lidar com o Shotokan, ele pode ficar em apuros. Porque ele não inovou, ele não buscou no mais complexo, ele não buscou no diferencial que está ali no Shotokan. E essa é a proposta de sair do sistema, usando o que tem no sistema, mas muitas vezes que não é explorado. Entendeu? Então, por exemplo, se você está lá usando o Neko Hashidachi, ele aparece não só no Goju Shirodai, Goju Shirosho, Unso, né, fazendo o Keito, o Seryuto,
ou Keito que já apontando e pondo o Kite para aplicar, né? Ou mesmo lá, Keito e pondo uns, e assim por diante, né? Mas você pode usar com Kakuto, você pode usar com Tenshou defendendo para cima, ou com qualquer outra defesa, Nagashi, Mayu Genki, Wainan Hashuki, qualquer coisa. Não importa as combinações, você não tem que perguntar ao professor, Sensei, eu posso fazer essa técnica com essa técnica? Faz tudo. É o que eu canso de falar, o cara do boxe, ele não vai perguntar se ele pode aplicar o gancho e posteriormente o cruzado. Ele vai fazer, porque ele acredita em todas aquelas técnicas. Então pensa nisso. Pensa que muitas vezes, né, você vai aplicar de uma forma diferente e se desenvolver de uma forma diferente com o Karatê, se você deixar a técnica fluir. E é isso que muitas vezes o pessoal fica naquele padrão, tem que ser assim, tem que ser assado, e não muda a situação. Isso é muito ruim para o Karatê, porque numa briga de rua que você precisa se defender, e hoje em dia nós temos na sociedade brasileira, aqui no Rio pelo menos, né, muita gente que já praticou um pouco pratica alguma coisa. E na maioria das vezes não vai te mandar um soco reto de Karatê. Se isso é tão falado por tantas pessoas de fora do Karatê, e hoje em dia muitos de Karatê, né? Não, mas porque pô, na briga de rua o cara do boxe não vai socar reto. E olha que o boxe tem um soco, né? O direto, ele né? Ele bate de uma forma que é quase que o reto do Karatê. É quase que o reto. Então você vê que se é uma queixa, né, constante, é uma problemática existente. As pessoas não estão treinando para defender determinados socos curvos e nem treinando os socos curvos do próprio sistema. Quer dizer, fica difícil. O que está causando isso? São os programas engessados. Existe essa problemática. Você falar isso, cara, você é apedrejado, porque você tem que só bater palma para as escolas de karatê japonês. Por mais que eu goste, né, de uma determinada escola ou outra, cara, até nessas escolas maravilhosas de karatê, não são estimulados treinamentos que façam o cara a lutar contra outros sistemas, outras artes marciais. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial ao karatê, isso é prejudicial ao pessoal do Kung Fu e assim por diante, né? Então, muitas vezes, o fundador, por exemplo, do karatê, o Sensei Funakoshi, né, é atribuído a ele a fundação do Shotokan, mas, cara, o Shotokan se desenvolveu naturalmente, teve muita participação do Sensei Yoshitaka Funakoshi, filho do Sensei Gishin Funakoshi, né? Muita gente fala besteira ou acredita na besteira de que Sensei Funakoshi queria o karatê como esporte. Não, ele não queria. Ele e todos os mestres Okinawa não queriam competição, né? E de fato, vamos ser sinceros, né? Olha a situação que ficou. Olha a situação que ficou aí com essa coisa de campeonato, tradicional, campeonato, né? Olha quanto tempo de bunkai perdido, de um estudo aprofundado, todo mundo querendo buscar, né, nas raízes do karatê, algumas pessoas desvirtuando por completo para buscar uma aceitação lá no MMA, para mostrar que o karatê faz frente com o jiu-jitsu e faz frente com o muay thai, com o boxe, quando na realidade de fato ele faz, mas muitas vezes não daquela forma como estão querendo vender, quase como um outro sistema de jiu-jitsu. Né? Quando na realidade o karatê de Okinawa ele vem muito mais do Kung Fu, né? E até as torções que você for ver, que até algumas foram para o Shotokan, cara, já vieram no próprio Kung Fu. Vai depender de qual é a ótica que você tem, entendeu? Qual é a forma como você enxerga, né? Então pensem nisso, tá? Às vezes você pratica de uma forma, de um jeito no teu sistema de karatê, mas o outro sistema de karatê pratica aquela técnica de uma forma diferente, que para você seria mais adaptável, né? E não necessariamente no caso do Shotokan, por exemplo, isso seja uma preferência de Sensei Funakoshi, não, né? Aquela ânsia de distanciar o Shotokan, né? O karatê, digamos assim, né, do Funakoshi, que era o karatê de Okinawa. As pessoas ficam, japonês, karatê Sensei Funakoshi é do Okinawa, né?
teve pitadas ali de arte marcial japonesa, mas ele traz muita coisa de Okinawa. A maioria ali, a base de tudo é Okinawa. Um elemento ou outro veio do Kendo, do Judô, seja lá o que for. Né? E é equivocado você acreditar também que todas as técnicas de Kansetsuasa e Nagewaza vieram necessariamente do Judô. Porque o Sensei Funakoshi conhecia muito Karatê de Okinawa, né? O fato dele não ser um cara linha de frente, porradeiro, como o Mutobo, né? Não quer dizer que ele não tinha conhecimento, que ele não era muito técnico. Porque ele era, até porque ele tinha que ser, ele era um cara pequeno. Né? Eu estava até vendo, depois eu quero até fazer um vídeo sobre isso. Né? O Sensei Akihito Yagi, da Meibukan Goju-ryu, né, Okinawa Goju-ryu, ele estava falando que ele fez muitas viagens, né, com relação ao karatê pelo mundo, né? E ele chega no Ocidente e vê pessoas muito grandes, muito fortes. Eu olhei e pensei, pô, não dá para eu lutar com esses caras não. Só que ele vai e fala, contra eles eu tenho que usar realmente os ossos contra esses musculosos, altos, fortes. E aí ele fala do Kakuto, né? Das técnicas tipo o Ashide, tudo que eu falo aqui que está no Shotokan também. Porque o karatê, cara, em essência é um só. Você vê a divisão de sistemas, né? Às vezes soa até como algo prejudicial, como dizia Bruce Lee, os estilos separam as pessoas. Você não pode fazer isso porque isso aí é do estilo tal. Quem disse? Cara, em termos de karatê está tudo lá. Entendeu? Então pense nessa forma ampla. Tá? Eu já usei muita expressão, pense fora da caixa, mas Sensei Paulo Afonso adotou para ele, não vou ficar falando a mesma coisa. Pensa amplo, né? Pensa na possibilidade de fluidez do Shotokan, porque está lá também. O Sensei Asai mostrou isso em vida. O Sensei Kanazawa também, cada um da sua forma. Entendeu? Então nem sempre uma linha, um padrão, né, não pode ser mexido, tem que ser seguido de cabo a rabo, sem uma reflexão diferenciada. Porque eu acho que treinamentos à parte, né, contra outros sistemas, né, um exercício mental do uso daquilo ali de outra forma, você vai fazer, mas vai entender o karatê de uma outra forma. Eu acho que precisa. Num mundo globalizado, onde cada vez menos tem otários, né, pessoas desentendidas do assunto, é necessário respeitar a hierarquia, com certeza, mas com a cabeça no lugar, tendo a consciência de que, cara, olha, faz parte pensar diferente do meu sensei, faz parte pensar amplo, e pensar diferente do sensei e amplo não significa mudar a arte. Você tem que manter Kihon, Kata e Kumite de acordo com as escolas estabeleceram, porque todas elas trabalharam, né, em termos de Shotokan muito próximo uma da outra. Né? Existem umas diferenças aqui e ali. Algumas escolas de Shotokan têm Kata que outras não têm, além dos 26, e assim por diante. Mas isso não significa que não tenha um padrão que seja bom para a gente seguir ali. Tá? Tem um padrão, a gente precisa seguir esse padrão. Agora, seguir padrão não significa seguir de maneira tão rígida, tão cega, que vai te prender. Aquilo ali não lhe permitindo pensar amplo no uso daquelas mesmas técnicas fora daquele contexto karatê versus karatê, Shotokan versus Shotokan. Pensem nisso. Pensem nisso, porque é isso que o karatê precisa. Pensamentos amplos. Um abração.